Olá, sejam todos bem-vindos a Codeismo. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a 9ª aula do nosso curso de PO, Programação Orientada a Objetos. E nessa aula a gente vai falar sobre os Design Patterns, vai ser a primeira parte. Bom, ainda vamos passar pelo quarto pilar. Por que eu resolvi falar sobre os Design Patterns? Porque na próxima aula eu vou dar alguns exemplos sobre os 3 pilares que nós já passamos. E a gente vai acabar usando alguns Design Patterns nessa próxima aula. Então eu resolvi pegar essa aula, dar uma introdução ao que são os Design Patterns, por isso que é a parte 1, para vocês terem uma ideia dos conceitos e tudo mais, para que na próxima aula eu já possa ir fazer o código explicando um pouco mais sobre os Design Patterns. Daí a gente vai falar sobre o exemplo na próxima aula, sobre Solid, sobre o quarto pilar ainda, e depois a gente vai para a aula do Design Patterns parte 2, que é onde eu vou explicar o que eles são, como eles funcionam, e vou até dar alguns exemplos mais robustos com ele. Bom, então primeiramente, sobre os Design Patterns. O que eles são Design Patterns? Numa definição simples, são soluções elegantes para problemas que se repetem. Vamos supor, você olha para o seu código e fala: tem um problema aqui, tem um problema muito difícil de resolver, ou alguma coisa muito que o tempo todo está acontecendo no meu programa, eu vou criar alguma coisa para resolver isso. Se chegar nesse ponto, pare e pense. Já deve ter um design pattern que resolve esse problema. Vamos supor, você já teve aquele problema, um dos primeiros design patterns que eu aprendi, você já teve aquele problema de fazer um if, e dentro de um if você coloca um bloco grande de código com uma estrutura organizacional, dentro do outro if você coloca um outro bloco de código, só que a estrutura dele é totalmente diferente, ou então você separa em várias funções para colocar uma cada dentro do if, e fica vários ifs, um if dentro do outro, dependendo do que for, e vários códigos, cada um com uma estrutura diferente. E daí você olha para aquilo e pensa: poxa, tá bem um pouco difícil de entender esses ifs, você não sabe quando que vai, tem vários caminhos a serem seguidos aqui, e cada caminho segue a estrutura de programar é diferente. Bom, para esse caso existe um design pattern chamado strategy, que a gente diz que é o design pattern para ajudar a resolver os problemas dos muitos ifs. Ele permite você organizar em estruturas, em implementações diferentes, algumas sequências de códigos, como por exemplo, calcular um imposto, que existem cálculos diferentes, mas todos são para cálculos de impostos, para você poder utilizar aquilo dentro dos ifs, sempre mantendo a mesma estrutura. E fora isso, existem vários design patterns, então todos eles vão te ajudar a resolver alguns problemas. Vamos supor também, eu vou falar aqui, o MVC, Model View Controller, algumas pessoas consideram e outras não consideram um design pattern, mas eu acho que pode ser usado como um exemplo assim, para vocês entenderem, quem já conhece o padrão MVC, para poder ajudar na organização e na estrutura do seu código. Bom, antes da gente partir para os Design Patterns, para vocês terem uma compreensão melhor do que eu estou falando, vamos falar sobre a criação do Design Patterns do Goff. Nesse caso aqui, a gente tem um Goff, a gangue dos 4, né? O Gang of 4. Quem são o Goff? É um conjunto de 4 profissionais, que é o Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides. Inclusive, o que eu mais achei informação aqui no caso foi o Eric Gama. Ele trabalha em alguns projetos na Microsoft, lá em Zurique, e ele já trabalhou em projetos relacionados ao Eclipse, ao JUnity, a algumas ferramentas que são usadas no TypeScript, no Visual Studio, por exemplo. Então, são profissionais extremamente habilidosos nessa área, eles conhecem muito dessa área. E em 1995 já existia o conceito de Design Patterns, e eles olharam assim e pensaram: poxa, tem tais problemas que eles sempre se repetem na maioria dos softwares que existem. E muitas pessoas vão criando códigos, cada uma de sua maneira, para resolver esses problemas. Vamos criar uma estrutura, alguma maneira de poder, algum padrão, né, como podemos dizer, para poder trabalhar em cima desses problemas, para que as pessoas deixem um código mais organizado, mais fácil de entender, melhor documentado. Então, eles criaram os Design Patterns do Gang of 4, e esses caras ficaram muito conhecidos, esses caras são muito bons. Os Design Patterns deles, que são divididos em 3 partes, são excelentes. Então aqui a gente tem as 3 partes dos Design Patterns do Goff, que é o criacional, estrutural e comportamental.
O criacional, por exemplo, a gente pode pegar aqui. Aqui tem uma lista dos design patterns do Goff. Os criacionais, por exemplo. Se a gente pega o Singleton, vocês vão ver que ele entra no mérito, alguns chamam ele de anti-pattern, mas isso é uma coisa que a gente pode ver depois. Ele permite você criar um ponto único de acesso. Vamos supor, você tem aquela classe que, independente de onde você usa, não tem atributos que vão modificar ou estados nela, e você usa ela em 10 lugares e cria 10 objetos dela, sendo que você poderia criar apenas um único objeto dela. Então você usa o Singleton para ter um ponto único de acesso e poder criar apenas um objeto. A partir do momento que você usa ela uma vez e cria um objeto, todas as outras vezes que você for usar ela, você usa o mesmo objeto. Ou seja, se você usava 30 objetos, agora você passa a usar só um objeto na sua aplicação. Isso reduz muito a quantidade de objetos que vão ser salvos na memória em relação àquela classe. O Builder, utilizado para criar objetos mais complexos, vamos supor. Os design patterns estruturais, por exemplo. A gente tem aqui o Facade, que funciona como uma fachada. Você pode construir um subsistema para realizar alguma determinada atividade e construir uma fachada para poder acessar. Como você vai numa loja, por exemplo, e compra as coisas, e aquela loja serve como o ponto onde você consegue interagir com todos os produtos da loja, mas sem precisar conhecer toda a implementação. Você só precisa saber o básico. E os comportamentais, como por exemplo o Strategy, que eu expliquei para vocês, que pode ajudar a definir os comportamentos para você trabalhar melhor com os ifs. O Template Method também, que é um que eu gosto de utilizar. Então, com esses design patterns, a orientação a objetos ela chega num nível um pouco mais avançado. Você consegue utilizar as classes e os objetos para poder definir estruturas, definir padrões de projeto, como o próprio nome diz, para poder manter o seu código organizado. E o melhor de tudo isso é que esses design patterns aqui, eles são facilmente explicados com diagramas de classe. Nesse caso aqui, eu gosto muito da maneira como eles são utilizados em conjunto com os diagramas de classe. Porque, até vou mostrar aqui para vocês, vamos supor Strategy. Porque fica muito simples de entender como o design patterns funciona através dos diagramas de classe. Tem um site chamado sourcemaking.com. Então você tem aqui, sourcemaking.com/design patterns. Eu até vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. É um site que eu gosto muito de usar, que ele fala sobre os design patterns. Então tem aqui, Abstract Factor, Builder, Factor Method, Prototype, Singleton. Então a gente tem aqui, os design patterns separados em criacionais, estruturais e comportamentais. Vamos pegar, por exemplo, os comportamentais e vamos pegar o Strategy. E aqui ele coloca, por exemplo, através de uma classe como L, a maneira de você trabalhar com o Strategy, utilizando, por exemplo, uma classe de contexto, onde vai ter a sua aplicação principal, a interface para trabalhar com a abstração, e as implementações, que pode ser, por exemplo, calcular um tipo de imposto, calcular outro tipo de imposto. Isso daqui fica calmo, que isso daqui a gente vai ver mais pelas últimas aulas do curso PO. Eu vou dar um exemplo usando o Strategy também. Enfim, então esses são os design patterns, ajudando a definir padrões para resolver problemas que se repetem muito. E por que eu resolvi colocar isso daqui? Que nem eu já disse, na próxima aula eu vou usar alguns design patterns, mas não especificamente os do Goff. O Gang of Four, os 4, eles definiram design patterns dentro dessas três classes: criacionais, estruturais e comportamentais. Porém, existem outros design patterns que já tinham sido criados e foram criados também depois, que a gente pode ver aqui. Como eu disse, o MVC, que eu particularmente vejo bem como uma maneira de considerar um padrão de projeto que pode ser adaptado, mas isso vai da visão de cada um. Eu não vou dizer que é certo nem errado, porque já vi vários debates na internet. Alguns afirmam que sim, outros afirmam que não. Tem o VO, por exemplo, que é o Value Object, que permite você criar uma classe, usar uma classe para criar um objeto, armazenar informações dentro dela e deixar esse objeto imutável. Existe o DTO, Data Transfer Object, que vamos supor, você tem uma função, você passa 10 parâmetros para aquela função lá, 10 parâmetros para aquele método. Você pode criar um DTO
e salvar todas as informações dentro dele e usar ele para ficar transportando apenas aquele objeto entre os locais, como se fosse uma caixa para carregar os livros, vamos supor. Então ele é um objeto para você poder transferir os dados de um lugar para o outro para sua aplicação. O DAO, Data Access Object, que é uma classe que você pode utilizar apenas para acessar os dados, acessar um banco de dados, acessar um JSON, acessar alguma outra coisa para manipular dados. Então esse é o principal foco do DAO. Assim você não deixa tudo junto e misturado, você separa uma parte da sua aplicação apenas para manipulação dos dados. E assim por diante. Existem vários outros design patterns. Existe o PO, por exemplo, que é mais usado no Java, que eu não chego a usar muito, e por aí vai. E aqui, essas são algumas maneiras, né, de trabalhar com classes através dos design patterns. Então é isso, muito obrigado a todos por assistir esse curso. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e também acompanhe a gente lá no Facebook e no Instagram, para você ficar sempre atualizado sobre a CodeEasy. Os links também vão estar na descrição do vídeo, como o site lá do sourcemaking.com, eu vou deixar na descrição do vídeo. E até a próxima aula, pessoal!